Olá meninos, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre os exercícios da atividade do portfólio. Então aqui na primeira questão, fala assim: determine em cada caso se a relação entre as grandezas é de proporção direta ou inversa. Então em cada um desses casos aqui você vai dizer se é direta ou se é inversa. Se for direta, você vai colocar um D. Se for inversa, você vai colocar um I. O que é falar se essas grandezas, né, se essa relação entre as grandezas é de proporção direta ou inversa, né? O que seria isso? Proporção direta é quando as grandezas elas estão seguindo o mesmo padrão. Então, se uma das minhas grandezas está aumentando, a outra também vai estar aumentando. Se uma estiver diminuindo, a outra também vai estar diminuindo. E quando é inversa, então elas são opostas. Então, se uma vai estar aumentando, a outra vai estar diminuindo. Por isso que é inversa. Então, aí vocês vão analisar cada um desses. Na questão 2, nós vamos aplicar, né, a regra de 3. Então, a gente vai utilizar essa questão da proporção, né, da relação de grandezas, e vamos aplicar a regra de 3. Então, aqui, uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então, aí a gente vai separar, né? Número de professores. A gente começa o quê? Com a equipe de 5 professores. Esses números de 5 professores gastaram quantos dias? 12 dias. Então, a gente vai colocar aqui dias. Gastaram 12 dias. Ele quer saber o quê? Quanto tempo 30 professores levarão para corrigir, né? 30 professores vão gastar quantos dias, hein? Aí a gente vai analisar, lembra das setinhas? Olha, número de professores e nós temos os dias. Se eu aumento a quantidade de professores, né? Aumentei a quantidade de professores. A quantidade de dias vai acontecer o quê? Vai diminuir, não é? Porque se eu aumento o número de professores, eu tenho mais pessoas corrigindo as provas. Se eu tenho mais pessoas corrigindo as provas, então a gente vai gastar menos tempo. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai diminuir a quantidade de dias. Chegamos nisso daqui, vocês vão fazer o quê? Inverter, né? Vocês vão fixar um lado e inverter o outro. Então, aí vocês vão ficar com porque aí nós vamos fixar um dos lados, né? E vamos inverter a outra para as setinhas estarem no mesmo sentido. Estamos com as setinhas no mesmo sentido, nós vamos multiplicar cruzado. Então, é só vocês fazerem 30 vezes x e 12 vezes 5. E aí, é só vocês resolverem essa equação aqui. Então, é bem simplesinho. E a questão 3 é da mesma forma. Em uma panificadora são produzidos 135 pães, de 10 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 15 gramas, quantos iremos obter? Então, vocês vão fazer do mesmo jeito que fizeram ali na questão anterior. Então, a gente tem o quê? Número de pães, né? Vocês vão separar o número de pães. E qual é a outra grandeza? A outra grandeza é a grama, né? O peso do pão. Então, vocês podem colocar o peso aqui. Então, aí vocês vão separar
a quantidade, né, o número de pães, com o peso dele, né? Vocês vão comparar, separando, vocês vão resolver igual à questão anterior. E na questão 4, fala assim: no triângulo pitagórico a seguir, existe uma medida de lado que está faltando. Então, a nossa hipotenusa é que está faltando, né? Nós temos os dois catetos, está faltando a hipotenusa. Calcule a medida desse lado e, então, determine os valores do seno, do cosseno e da tangente de x. Então, é desse ângulo aqui. Então, nós vamos primeiro ter que calcular a hipotenusa, né? Então, a primeira coisa é calcular a hipotenusa. A hipotenusa é o quê? Hipotenusa é o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? A nossa hipotenusa ao quadrado igual a 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. E aí é só vocês resolverem essa equação que vocês vão encontrar o valor de h. E após encontrar o valor de h, ele pede os valores de seno, do cosseno e da tangente. E aí para isso a gente tem aquelas fórmulas, né? Do seno de x vai ser quanto? O seno é o quê? É o cateto oposto, o CO, dividido pela hipotenusa. O cosseno de x, ele vai ser o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último, ele quer a tangente. A tangente de x, nós temos na fórmula que vai ser o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí a gente vai olhar aqui, né? Quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente, né? O cateto oposto é quem? Está de frente pro ângulo. Então, esse daqui é quem? O nosso cateto oposto. Quem é o nosso cateto adjacente? É o que faz parte do ângulo, né? Então, esse daqui é o nosso cateto adjacente. Descobrimos esses valores, é só vocês substituírem aqui em cada uma dessas fórmulas e determinar. Então, bem tranquilo também. Bom trabalho para vocês, meninos.